pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas lineares. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que é a linearização de sistemas, de modelos, né? Linearização de modelos de sistemas. Então, até o momento, né, a gente fez modelagem de sistemas e a gente chegou em equações diferenciais, né, que são equações diferenciais lineares, né? Então, o próprio nome da unidade curricular, né, é sinais e sistemas lineares. A gente está vendo todo um ferramental que está sendo desenvolvido para resolver esses sistemas, ou seja, identificar qual é o comportamento desses sistemas para determinadas entradas, determinadas condições iniciais, mas a gente parte da premissa que os nossos sistemas são lineares, né? Então, o que a gente vai tratar, o que eu quero introduzir hoje, né, esse tema é de linearização de sistemas. Então, na prática, pessoal, a gente está trabalhando com sistemas que são representados, né, aquelas equações diferenciais, são representados por funções lineares. Então, a gente tem uma relação proporcional aqui entre a entrada x e y, né, a função de x. Esses daqui representam funções lineares, né, com a constante de proporcionalidade distinta. E é esse tipo de sistema, né, de representação de função que a gente consegue trabalhar aqui na nossa disciplina, né? E quando a gente vai para o mundo real, quando a gente vai fazer aplicações práticas, lembrando que a gente está avaliando sempre a ideia de sinais e sistemas lineares com vistas em sistemas de controle, né? A gente encontra várias não linearidades na prática, né? Então, mesmo alguns sistemas que eu tenho uma relação linear em uma determinada faixa, acabam tendo não linearidades, por exemplo, em alguns pontos de saturação, né? Então eu vou colocar esse sinal num atuador, né? Então eu coloco lá num atuador, e o atuador você não pode colocar um valor, né, infinito de entrada. Não vai ter uma relação entrada e saída, por exemplo, que vai até infinito, né? Então, por exemplo, no exemplo de um drone, né? Você tem um valor de tensão, um valor de corrente que você pode colocar máximo naquele motor, né? A partir dali você não pode colocar um valor máximo, vai ter uma saturação de resposta desse atuador, né? Então na vida real, quando a gente vai para sistemas práticos, eu vou ter pelo menos saturações. Então o que a gente faz nesses casos, né? A gente tenta trabalhar aqui mais próximo dessa região, né? Evita que o sistema trabalhe em regiões fora dessa faixa linear. Então eu posso assumir que dentro dessa faixa o sistema é linear, e daí no meu modelo eu finjo que não existe essa saturação, por exemplo, uso todo o ferramental que a gente desenvolve aqui para sistemas lineares, e quando eu vou para a prática que existe isso aqui, eu tento fazer com que o meu equipamento, o meu sistema, não trabalhe nessas faixas de saturação. Em alguns casos isso é inevitável, vai trabalhar, e aí a gente analisa o impacto que isso vai ter no meu projeto, tá? Em outros casos, pessoal, deixa eu pegar aqui meu apagador. Em outros casos, a gente pode ter uma relação, né? A gente pode ter uma relação não linear entre componentes também, né? E aí a gente vai ter algo do tipo, né? Deixa eu colocar aqui de volta, A gente pode ter uma relação não linear entre componentes e ter algo assim, né? Então isso também é possível, tá? A gente ter alguns comportamentos das funções que não são exatamente lineares. Por exemplo, aquele exemplo do tanque, né? Eu fazer um controle de nível do tanque, né? A vazão de saída depende, né, por uma raiz quadrada do nível, né? Da altura aqui do nível do tanque. Então eu tenho uma não linearidade ali, né? Quando eu estou trabalhando com pêndulo, por exemplo, pêndulo invertido, tem uma relação de seno, cosseno, né? E aí também é uma relação linear. Então qual que é a abordagem que a gente faz? A gente pode usar o teorema, a abordagem de sinais pequenos, né? E achar um modelo linear que seja próximo de um ponto. Então o que a gente vai fazer? Qual que é uma das abordagens de linearização? Claro que isso não é a única abordagem para trabalhar com sistemas não lineares, mas se a não linearidade não for muito grande, é uma abordagem possível. A gente acha um modelo que seja linearizado perto de um ponto, para pequenas variações perto desse ponto de equilíbrio que a gente chama, né? E consegue trabalhar com todo o ferramental linear, né? Então eu vou ter um erro pequeno nesses casos. Obviamente existem outras abordagens, né? Quando a não linearidade ela é muito vamos dizer assim, muito importante, né, que um modelo linearizado não funcionaria,
aí a gente tem outras ferramentas para trabalhar com sistemas não lineares, mas que fogem do escopo aqui da nossa unidade curricular, tá? A gente pode trabalhar com realimentação linearizante para sistemas de controle, a gente pode usar abordagens realmente de sistemas não lineares. Mas no nosso contexto aqui, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. Então imaginem vocês que eu encontro um ponto de equilíbrio aqui, ou um ponto em que eu quero um ponto de trabalho, né? E o que a gente faria aqui seria uma aproximação. Então eu vou colocar perto desse ponto de equilíbrio, vou aproximar ele por uma reta, né? Então vou colocar aqui, ó, e vou aproximar ele por uma reta. Ok? Bom, então vejam, esse sinal aqui, esse comportamento aqui em verde não é igual ao comportamento em azul, né? Então eu estou fazendo uma aproximação. E aí é como se eu colocasse um sistema de referência aqui, ó, nesse ponto. Esse aqui vai ser o meu novo zero, digamos assim, né? Que é o ponto de equilíbrio, vou chamar aqui de um x barra, né? Que é o ponto zero aqui. E agora eu vou ter uma variação aqui, vou chamar um delta x, né? Então essa variação aqui, né, o meu x agora é x barra mais delta x, né? Então x é igual a x barra mais um delta x, né? Então vejam, antes eu tinha esse sistema de referência aqui, x, agora eu coloco aqui um modelo linear ao redor desse ponto aqui que escolhido, né, que é um ponto de trabalho, um ponto de equilíbrio, e aí a minha nova variável aqui vai ser Δx, né, em que eu vou variar aqui algo em torno desse ponto de equilíbrio, tá? Então quando que esse vai ser um bom modelo, né, pessoal? Se vocês pegarem variações pequenas, se o Δx aqui máximo for pequeno, ó, vejam que a aproximação pode ser relativamente boa, né? O erro é pequeno. Se eu pegar uma variação muito grande, vejam que quanto maior aqui, ó, mais longe vai ser o Δx, maior é o meu erro de aproximação, tá? Então, claro, não tem uma regra prática que eu diga assim, isso aqui só pode valer para tanto para qualquer função. Não, a gente vai ter que avaliar para cada aplicação, né, se aquilo é um erro admissível ou não, tá? Mas, claro, você tem a função não linear, você pode achar a função linear, que a gente vai ver hoje, e você pode calcular nos limites aqui qual que é o desvio máximo e ver se isso é aceitável para a sua aplicação ou não. O fato é que quanto menor o ΔX aqui, menor é o erro, né? Mais próximo de uma reta, tá bom? Nesse exemplo aqui. Então, pessoal, linearizar sistemas aqui pra gente vai ser linearizar as equações diferenciais. Então, nossos sistemas são representados por equações diferenciais que relacionam uma função e suas derivadas de saída igual a uma função de entrada e suas derivadas. Essa função, se ela tiver elementos não lineares, a gente vai ter que fazer a linearização, que seria utilizar essa representação aqui, fazer essa troca de variável e achar uma nova equação diferencial que represente esse sistema linearizado, tá? Então essa é a abordagem que a gente vai fazer aqui. Bom, então a ferramenta que a gente vai utilizar para linearizar aqui a nossa função e consequentemente a nossa equação diferencial vai ser a linearização por série de Taylor, né? Então, para refrescar a memória de vocês, eu vou colocar aqui a série de Taylor, né? Então eu estou aproximando aqui uma função f de x, ela vai ser, né, primeiro eu vou colocar a série de Taylor inteira, então a f de x ela é igual a uma f de x barra, né, a f em x de equilíbrio, então para um determinado x barra, mais, aí eu vou ter a derivada de f aplicado em x igual a x barra, certo? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui multiplicado por x menos x barra, vou colocar o 1 fatorial aqui só para a gente encontrar o padrão, né? Mas isso aqui vai dar 1, mais aí a derivada segunda de f, aplicado em x igual a x barra, que multiplica aqui x menos x barra, quadrado dividido por 2 fatorial, mais até aqui é uma série infinita, né? Então para representar f de x eu tenho que fazer essa série
até infinito. Então o que a gente está buscando, né, pessoal, usando a série de Taylor, é achar um modelo linear. Então o que a gente vai fazer é que, se considerar que o erro é pequeno, né, quando eu tenho uma variação pequena, o ΔX, né, aqui, ou seja, a diferença entre x menos x barra, porque vejam que ΔX aqui é igual a x menos x barra, né? Ok? Ó, ΔX é x menos x barra. Então, se a variação é pequena, eu tenho uma boa aproximação de um modelo linear. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui é truncar, né? Ou seja, tirar todos esses termos maiores aqui de ordem superior, e eu vou fazer uma aproximação. Ó. Então, vejam, isso aqui já não é mais uma igualdade, né? Então, eu estou dizendo que isso aqui é uma aproximação. Ó. Tá? Então, eu posso aproximar f de x por f de x barra mais aqui a derivada, né, com x aplicado em x barra vezes x menos x barra, aqui um fatorial. Tá? Então, isso aqui é um modelo linear. Se vocês analisarem passando para o lado de cá, né, então eu posso dizer que f de x menos f de x barra, isso aqui é igual a derivada aqui, ó, aplicado em x igual a x barra. Vejam que isso daqui vai ser aquele modelo linear, né? Num ponto. Ok? Então a derivada vai ser essa inclinação, né? Vai ser uma constante aqui que vai estar multiplicando x menos x barra. Estão vendo? Então basicamente eu estou fazendo um modelo linear aqui, né? Onde essa inclinação está sendo modelada aqui pela derivada nesse ponto. Ok? Então vejam que se essa diferença é pequena aqui, ó, o delta, esse aqui vai ser uma boa aproximação. Beleza? Então a gente vai usar esses conceitos aqui, a gente vai renomear e utilizar uma nova variável, como eu falei para vocês aqui, né? A gente vai colocar aqui um sistema de referência agora, que é uma função, né, de ΔX, certo? E eu vou ter, né, um ΔY aqui, né? Ok? Então tá. Então vamos aplicar isso aqui num exemplo. A gente vai usar então essa aproximação aqui, né? E daí vamos tentar linearizar uma equação diferencial e eu vou mostrar para vocês aplicando e calculando como um exemplo para ver como é que fica. Beleza, pessoal? Então vamos pegar um exemplo aqui que vai resultar em um modelo não linear e aí a gente vai trabalhar na linearização, né? Então vamos pegar um exemplo aqui de vamos supor um braço robótico bem simples aqui, com um elo só, né? Eu tenho um elo e um eixo. Então vamos supor que esse robô está preso no teto e ele está fazendo algum trabalho de pick and place, por exemplo, pegando um lugar e colocando em outro, né? Então, claro que é uma versão bem simples, né? Para a gente entender o conceito, mas ilustra algo possível na realidade, né? Então, está aqui preso, tem uma junta, veja que eu tenho um motor aqui acionando essa carga, né? E aqui eu tenho um braço robótico, então, que vai fazer esse movimento, ok? Bom, então para fazer o modelo, eu tenho um modelo aqui mecânico rotacional, né? Então a gente tem um ângulo θ aqui, a gente pode ver esse torque do motor, aqui eu tenho um outro torque que é proporcional à velocidade angular, e eu tenho o coeficiente de atrito viscoso, né? Aqui eu tenho a representação de onde está o momento de inércia aqui do meu sistema, ok? E com isso eu consigo fazer o modelo. Então, partindo aqui para um sistema mecânico rotacional, eu quero em relação a θ, então eu vou dizer, né, pela segunda lei de Newton-Euler aqui, né, então J vezes aceleração, né, momento de inércia vezes aceleração, já coloquei em relação à posição angular, que é o que eu quero modelar aqui, vai ser igual ao somatório dos torques, né? Então esse torque relacionado ao momento de inércia, né? Beleza. Então, vamos avaliar os torques que a gente tem aqui. Então vai ficar J, θ, dois pontos, igual. Então eu tenho o torque do motor, que é no sentido aqui anti-horário, né? Torque do motor, e aí eu tenho as perdas, né, os torques contrários, vai ser menos coeficiente de atrito viscoso vezes a velocidade, θ ponto, e eu tenho outro torque aqui que é em relação à força peso aqui, né, que a gravidade vai exercer, né? Então
Para eu obter aqui, eu tenho uma força peso, eu vou desenhar aqui embaixo, para a gente dar um zoom aqui, vou colocar aqui, para a gente colocar um zoom. Então imaginem aqui eu vou ter o centro de massa aqui, né? Ok, então aqui é θ, né? Θ. A gente tem a força peso aqui, né? mg. Ok? Então eu posso distribuir essa força, né? Quebrar ela em duas partes aqui para os dois eixos, né? Então eu vou decompor ela para cá e decompor ela para cá, né? Então essa parcela que está decomposta para cá, ela vai, a própria estrutura, né, do braço robótico já vai deixar isso aqui em equilíbrio, e eu tenho que encontrar então essa parcela aqui que eu vou chamar ela aqui, sei lá, de Fx aqui, tá? Que é um torque aqui no sentido, aqui é uma força, mas a gente vai decompor como um torque no sentido de fazer o braço robótico voltar para cá. Então como é que eu decomponho isso daqui, né? Isso aqui vai aparecer como um seno se eu trabalhar com essa decomposição, né? É só eu fazer aqui por triângulo, né? Então o seno de θ vai ser então Fx igual a seno de θ sobre mg. Então vai ficar aqui, ó, f de x é igual a mg seno de θ. Ok? Bom, então se isso aqui é essa força aplicada para cá, como essa distância aqui é L sobre 2, ó, então esse torque vai ser mgL sobre 2 seno de θ. Vou colocar aqui então menos mgL sobre 2 seno de θ. Ok? Bom, aqui já apareceu a não linearidade, né? Então eu vou reorganizar essa equação diferencial aqui com mais espaço. Vou colocar ela aqui embaixo, ó. Não, vou colocar ela aqui, depois eu apago e faço de novo. Jθ dois pontos, mais beta θ ponto, mais mgl sobre 2 seno de θ, igual a Ti, ou torque do motor. Ok, então esse aqui é o modelo não linear, né? Por que é o modelo não linear? A gente pode ver aqui uma função não linear participando da minha equação diferencial, certo? Então o que a gente vai fazer agora é tentar achar um modelo que linearize, né? Modelo linearizado em um ponto, em um θ barra, que represente aqui esse meu sistema, tá? Achar um ponto de equilíbrio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer aquela substituição de variável para um ponto, né? Vou colocar ele aqui de forma genérica, mas basicamente o que a gente vai dizer é que θ vai ser igual a um θ barra mais um Δθ, certo? Ou seja, eu estou dizendo que Δθ é a variação ao redor do ponto de equilíbrio, né? θ menos θ barra, ok? Então essa nova variável aqui, Δθ, é a variação ao redor do ponto de equilíbrio, ok? Bom, então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai substituir aqui, deixa eu apagar, isso aqui a gente usou só para modelar. Então eu vou substituir aqui, ó, onde eu tenho θ dois pontos, ficaria assim, né? J, aí vou colocar aqui, vou colocar no formato de derivada de novo, na outra nomenclatura, para ficar mais claro isso para vocês. Então vai ficar assim, derivada segunda de θ barra mais Δθ dt, mais beta θ barra mais Δθ, certo? Mais, deixa eu apagar aqui, aí vai ficar mgl sobre 2
seno de θ barra mais delta θ igual ao torque do motor. Ok? Bom, o que a gente tem aqui, pessoal? Derivada segunda de uma... Derivadas, né, em geral, de uma constante dá zero, né? Então, basicamente, vai ficar só a derivada direta aqui, ó. Vou colocar de novo na outra forma. Delta, θ, dois pontos, né? Porque a derivada aqui dessa constante é zero. Mais um beta, delta, θ, ponto. Aqui faltou a derivada, né? Aqui faltou a derivada. Vou colocar pequenininho aqui. Tá. Então j delta θ, dois pontos, mais beta delta θ ponto. Aqui sim eu vou ter que linearizar, né? Então vamos colocar aqui, eu não tenho derivada aqui, ó. Então eu vou ter que linearizar. Isso daqui é uma constante, a gente deixa ela paradinha aqui. E vamos achar o equivalente linear desse seno, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vou pegar o verde. Ó, a gente vai dizer o seguinte, que seno de θ barra mais delta θ vai ser aproximadamente, e aqui a gente vai usar a série de Taylor truncada, né? Então vai ficar, isso aí vai ser igual a um f de θ barra mais a derivada de f aplicado em θ igual a θ barra, que multiplica θ menos θ barra. Então, substituindo aqui, né, pessoal, f de θ, então vai ser seno de θ barra, mais a derivada de seno é cosseno, né? Então vai ser cosseno de θ barra. E aqui, θ menos θ barra é o próprio delta θ, né? Que a gente definiu aqui. Delta θ. Ok? Então essa é a aproximação que a gente fez e pode colocar aqui, ó. Aí vai ficar... eu posso colocar ela assim ou já determinar um ponto, né? Mas eu vou colocar ela genérica e depois a gente define um θ barra. Então isso aqui vai ficar assim, mais seno de θ barra. Deixa eu só colocar os multiplicadores aqui primeiro. Que é essa parcela aqui, né? mgl sobre 2 seno de θ barra mais cosseno de θ barra, que multiplica delta θ igual a T. Ok? Então, beleza? Fizemos a linearização. E agora a gente pode escolher o ponto de equilíbrio ali e encontrar ela linearizada nesse ponto. Eu fiz questão, geralmente a gente pode já substituir direto, né, pessoal? Definir o θ barra e substituir direto. Eu deixei ele aqui genérico só para vocês olharem, porque isso daqui vai ser uma constante, né? Uma constante multiplicada, vai ficar tudo em função de θ, delta θ e Tm, tá? Então vamos escolher um valor agora, então vamos supor que o meu θ barra vai ser igual a zero. Naquele caso do braço robótico, o ponto de equilíbrio normal, né, se você largar sem nenhum torque no motor, o ponto de equilíbrio normal é em zero, né? Então uma escolha mais óbvia aqui, uma escolha mais comum seria a gente trabalhar com esse θ barra igual a zero, ok? Bom, então vamos fazer essa escolha, θ barra igual a zero. Como é que vai ficar o meu modelo aqui? Então vai ficar j delta θ, dois pontos, mais beta delta θ ponto, mais seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, então vai sobrar um delta θ aqui, então vai ficar mgl sobre 2 delta θ igual a Tm. Então aqui está a minha
equação diferencial linearizada para θ barra igual a zero. Ok? Então vejam agora, é uma equação, essa função aqui é uma função agora linear, né? Tá tudo certinho. Então, para valores pequenos, pessoal, se eu estou trabalhando em 0 graus e valores pequenos de ângulo, vamos supor, entre mais ou menos 15 graus ali embaixo, eu vou ter um modelo legal, tá? Se você quiser trabalhar lá com um ângulo maior, a gente vai ver que esse modelo vai ficar muito ruim e provavelmente não é um bom modelo, né? Isso não vai ser um bom modelo para a gente trabalhar. Ok? Então, esse é um caso, se eu estiver trabalhando com ângulos pequenos, ok. A gente pode deixar um modelo, por exemplo, aquele do pêndulo invertido, né? E eu linearizo lá naquele ângulo de cima. Então, para ângulos pequenos, lá em cima esse modelo pode funcionar bem. Ok? Bom, eu poderia fazer uma outra escolha também. Vamos supor aqui, sei lá, θ barra igual a π sobre 4 aqui, né? Que é 45 graus. Vamos supor. Certo? Então vamos supor que o cara quer linearizar ao redor de 45 graus aqui. Ele tem o braço robótico aqui, ele quer linearizar nesse ponto, ficar trabalhando com ângulos ali perto, por algum motivo que eu desconheço. Mas só para a gente analisar. Então, para esse caso aqui, como é que ficaria? Ó? J delta θ, dois pontos, mais beta delta θ ponto, mais mg L sobre 2. E aí o que vai ter aqui, ó? Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, mais, aí também aqui raiz de 2 sobre 2 delta, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2 delta θ igual a Tm. Então na prática o que vai acontecer aqui, pessoal? Vejam que linearizei aqui para esse θ barra de 45 graus, mas vejam que aqui eu tenho uma parcela que multiplica delta θ, que vai ficar aqui, e outra parcela que não multiplica nenhuma parte da função. Então isso aqui virou uma função não homogênea, né? Uma equação diferencial que tem uma função aqui não homogênea. Então vejam que posso passar isso aqui para lá, né? Reorganizando aqui. Isso aqui ficaria... Eu vou passar esse termo aqui para o outro lado, então vai ficar menos, né? Menos mg raiz mg L raiz de 2 sobre 4 mais Tm e aqui, vou botar assim, né? Raiz de 2 sobre 4 delta θ. Tá? Então vejam, também fiquei aqui, mudou um pouco constante, mas ficou um valor linearizado. E aqui agora eu tenho uma parcela aqui não homogênea, tá? Como que a gente trabalha com isso na prática, né? É como se o meu torque, só para manter ele ali no equilíbrio, o meu motor já ia ter que ter esse torque aqui, né? Então vejam que para isso aqui ficar zero, o torque aqui já ia ter que compensar isso aqui, né? Que é bastante óbvio, né? Para ele estar ali em 45 graus, o motor já tem que manter um torque no equilíbrio, digamos assim, né? A gente tem que manter esse torque ali. Então a gente pode modelar isso aqui na prática como uma entrada a mais no sistema. Então tem Tm, teria aqui uma outra entrada, por exemplo, constante, né? Com esse valor de constante, como um modelo de perturbação, por exemplo, uma gravidade como uma perturbação, né? Então é uma abordagem e aí a gente trabalha com uma entrada por vez, porque o modelo está linear e está tudo certo. Ou até eu poderia redefinir essa variável aqui desse torque do motor com um offset já, né? Então teria um offset. Então são abordagens para a gente trabalhar. Mas eu só quis ilustrar para vocês aqui em dois pontos de equilíbrio distintos. Obviamente, para esse tipo de aplicação, esse aqui é o ponto de equilíbrio que se usaria aqui, né, nesse tipo de aplicação, tá? Ok, pessoal, então por hoje é isso. Eu espero ter esclarecido um pouco como é que a gente trata essa linearização de sistemas, né, quando eu tenho algumas não linearidades. E a gente se vê na próxima aula, beleza? Obrigado, até mais!